sobre a relação de um pai que recebe um filho na maçonaria ou de um filho que indica um pai na maçonaria. Eu testemunhei isso há uns dias atrás, um mês e pouco, eu estava em feira, o filho apresentou o pai na loja maçônica, achei aquilo lindo. E vi aqui em Barreiras, conheço vários irmãos que tiveram seus filhos iniciados na Ordem Molê e depois na maçonaria, ou iniciados diretamente na maçonaria. Passei também por essa experiência. Eu acho muito bonito. Eu, filho de maçom, foi venerável da Fraternidade Barreirense e eu segui o caminho dele. Cheguei ao venerado da nossa loja. E, atualmente, tem o meu filho, Nilton Nascimento Araújo, iniciando nessa loja. Sou da terceira geração dessa grande loja benemérita Fraternidade Barreirense, número 44. Tendo meu avô paterno, Cornélio Nascimento Araújo, e meu pai, Hilton Nascimento Araújo, membros dessa augusta e respeitável loja. Tive a gratidão do grande arquiteto do universo ter um avô e meu pai como verdadeiros irmãos. Que Deus permita, que o grande arquiteto permita que ele progrida. No dia da iniciação eu disse, siga os meus passos, meu filho. A geração vai continuar. Eu tenho um filho, com o nome de Ramon Almeida Araújo, da Ordem de Molê de Fraternidade Barreirense. Uma pessoa que já demonstra ser futuramente um maçom. Fico tão feliz quando um pai consegue trazer o filho e ele se torna irmão do pai, né? É algo assim, eu só tenho filhas, né? Então não tive essa oportunidade de ter um filho e trazer ele para a maçonaria, que tenho certeza que seria de um grande enriquecimento pessoal, não é? Porque eu sei o que aconteceu comigo. Eu tinha 34 anos, né? E quando iniciei, e o aprendizado que eu tive ao longo dos anos com os mestres maçom dessa loja, que me ensinaram tanta coisa, e que eu carrego comigo para o resto da vida. Então, são fatos marcantes, né? E muito interessante quando o pai tem o filho que se tornam irmãos dentro da loja maçônica. Vejo isso com muito bons olhos. Quando nós temos aqui dentro da loja os irmãos que têm os seus filhos, né? E irmãos também. Esta participação fortalece mais ainda a nossa efetiva irmandade. Se o pai é maçom e o filho e trouxe o filho para ser maçom, mas porque ele tem o perfil, tá certo? Não vejo problema nisso não. A única coisa que pode ocorrer numa situação dessa, tá certo? É se o filho não tem o perfil, mas a loja, por causa do pai que está apresentando, tá certo? Resolve dar oportunidade para aquele que não tem o perfil para aqui estar. A única dificuldade que pode vir a acontecer é essa aí, tá certo? Não vejo outra situação para o filho não estar acompanhando a senda maçônica do pai. Não, eu acho muito bom, desde quando, é claro, o pai maçom não queira obrigar que o filho seja maçom. Que ele venha espontaneamente, que ele demonstre, está entendendo, a vontade de ser maçom. Aí é muito bom, porque eu mesmo, meu filho foi que demonstrou, até através de outra pessoa, disse, eu não sei porque meu pai disse que é o venerável, me disseram que ele é o presidente lá, é o venerável, e, no entanto, nunca me chamou para participar, para ingressar também. Aí é que eu peguei, convidei e trouxe para cá. Meu filho, Charlie, eu tinha esse sonho, revelei para a mãe dele, revelei para um bocado até que eu cheguei a ele. Charlie, tu tens vontade de ser maçom? Não porque eu sou. Não faça para dar satisfação a seu pai. Você escolhe. Você me viu, você me conhece, sabe que eu sou um maçom. Se você quiser, você vai ingressar, preparar seus papéis que está comigo. No dia da iniciação dele, foi aqui, que eu vi quando ele levantou, ali, eu fui lá. Não sei se eu quebrei regra.
foi muito bom. Eu tenho o maior orgulho, ainda vou ter meu filho maçom. Nós temos o irmão Dé Teixeira, tem dois, inclusive foi eu que indiquei os dois, eu indiquei o Tony e indiquei o Dé Teixeira. Os dois. Tem vários irmãos que têm filho aqui, eu fico com inveja, mas se Deus quiser, o grande arquiteto do universo, eu ainda coloco meu filho aqui dentro. Eu já convidei ele, mas ele disse: ó, pai, não adianta eu ir só para ser iniciado, não vou ter tempo de ir nas quinta-feiras. Ele está terminando a sua vida mais tranquila para ele frequentar a loja, porque não adianta ele ser iniciado e não vir na loja. Quando meu filho nasceu, foi o ano que eu entrei na maçonaria, faz 39 anos. E aí ele tornou-se advogado e tal, bancário, hoje ele tem um escritório. E eu convidei, Tiago, a maçonaria, eu dei material para ele ler, que tem muita coisa que ele disse: meu pai, eu tenho super interesse. Isso há muitos anos, 8, 10 anos. Mas eu ainda não estou preparado por causa da questão do time, o tempo. Eu quero entrar para mergulhar, para fazer o que você faz. Ele me acompanha, ele sabe da minha vida. E aí, meu filho, há um ano e pouco atrás, ele me ligou e disse: meu pai, estou pronto. E aí meu filho foi apresentado na loja em Salvador, só que ele se mudou para a feira. E eu fui, presenciar. Foi uma coisa emocionante. Minha filha foi, minha netinha. E o depoimento dele diante de uma situação da iniciação foi marcante. Ele disse: ele falou assim, ele conseguiu ver a importância que a gente tem que ter essa relação de pai, amigo, sabe? O depoimento dele foi show. E eu passei ainda a ter mais respeito por nossa ordem. Com a entrada dele, que ele vai ser um grande irmão. Tenho certeza, já está cumprindo esse papel. Essa questão do pai iniciar o filho é um momento de raríssima beleza. É um momento difícil, porque eu não tive filho. Eu só tive filhas, né? A exemplo do próprio venerável pai, nosso irmão Elias iniciar, né? Marco Andrei, Dé Teixeira iniciar 2 filhos e tantos outros por aí. O nosso caso do nosso irmão Reginaldo iniciar o filho. É um momento emocionante. Eu sinto a emoção desse pai. Eu sinto a emoção desse irmão. Se existe orgulho de uma pessoa, eu sou muito orgulhoso nisso. Tem 2 filhos, foi iniciado juntos. Tony Teixeira, José Teixeira Filho. Esse que fundou a loja de Baianópolis, ele está na loja de Baianópolis. E Tony, esse foi, realmente ele encarou com toda boa vontade. Ele hoje é o grande inspetor litúrgico. Quer dizer, é a maior autoridade hoje da maçonaria hoje é Tony, meu filho. Então, isso, muito me orgulho disso, entendeu? Então, eu tenho 2 filhos e 2 netos maçons. Sou muito grato ao grande arquiteto do universo por ser filho, né, do nosso irmão, meu pai, Dé Teixeira, que me deu a oportunidade de ingressar na nossa fraternidade barreirense. E o orgulho é muito grande, porque a gente chamar um pai de irmão, né, é coisa para poucos. E a nossa loja, ela tem, se você ver a história dela, tem muitos irmãos, né, que tem também seus filhos iniciados. Então, na minha opinião, ela é fantástica, tá? Gratidão muito grande ao grande arquiteto do universo e ter o meu pai como meu irmão. Isso aí eu acho que é a perpetuação. Eu acho é na hora que você diz: puxa, é tão bom que a gente faz a família crescer dentro da loja maçônica também. Não cresce só fora. Então, nós temos exemplos aqui, né? De o Marcos Freitas e Elias, que sempre lutou aqui, uma pessoa que defende, a esposa que gosta de maçonaria. Tem uma diferença grande por meu pai ser maçom e quando assim que eu iniciei, pelos conselhos que dava, né? A curiosidade, na verdade, era substituída pela informação. Então ele sempre
eu era muito novo, mas ele, quando demolei, né? Mas quando entrei na maçonaria, não, já tinha mais de 40 anos. Aí ele sempre falava, dava os conselhos, dizia como era, olha, é no banco de aprendiz, você vai ficar um tempo lá, depois você vai ser exaltado, levado para companheiro, depois passa para mestre, aí tem os altos corpos, que é outra coisa totalmente diferente, sempre ensinando aquilo que às vezes não é feito dentro de loja. Teria muito gosto que meu filho pudesse ingressar em uma loja que eu estivesse. Eu participei quando meu filho foi ser mestre conselheiro do capítulo Demolê lá em Camaçari. Eu estava naquele dia lá, mesmo já estando trabalhando aqui na região oeste, e fiquei muito feliz em ver o seu desenvolvimento. É espetacular um desenvolvimento de um Demolê. Com certeza meu filho agora está na fase de estudo, formação, e lá na frente, ele tendo esta formação maçônica que ele já tem, ele vai ser pinçado, tenho certeza. Talvez pela distância, não na mesma loja que eu esteja. Eu estou muito feliz pelo Iveson, meu filho mais velho, Iveson Nunes Dias, ter iniciado na maçonaria. Era o sonho que o pai dele tinha, que ele ingressasse na maçonaria. Quando eu falei com meu filho para entrar na maçonaria, eu sugeri para ele que ele, quando aceitasse, ele viesse no propósito de contribuir, não de obter qualquer coisa da maçonaria. Isso eu consegui ensinar para meus filhos, de que as coisas são para se usar, as pessoas são para se amar. O dinheiro, ele dá conforto. O que traz felicidade é o comportamento, são os afetos e o que você constrói para a humanidade. Meu pai foi iniciado dentro da maçonaria por meus tios. Nada mais importante dentro da educação familiar do que os filhos seguirem o caminho dos pais. Então foi a vontade que eu sempre tive de estar dentro da maçonaria. Meu filho foi iniciado nos Demolês, né? Hoje é Demolês Sênior, e um dia, quem sabe, ele vai seguir o mesmo caminho. Otávio também é filho de presidente. Então, isso é muito bom, é muito salutar. Ó, como bom e como suave é, que os irmãos vivem união. É isso aí. Tem uma curiosidade na nossa loja, a gente falando aqui de família, né? De pais apresentando filhos e filhos apresentando pais à loja. Aqui em Barreiras tem um fato curioso, nós temos 4 irmãos maçons que são irmãos de sangue da família Porto, é Dida, Lodó, Vitor e Antônio. Idades diferentes, mas 4 irmãos maçons ativos na maçonaria. É uma curiosidade que poucas lojas têm. Tem muita gente que chega aqui e vê a gente, os 4. Rapaz, é de admirar. 4 irmãos de sangue na mesma loja. Quando eu fui iniciado, para ser iniciado, eu levei a documentação para meus familiares. E meu pai era um homem católico, minha mãe, e eu fui lá até eles. Falei, pai, eu fui convidado para entrar na maçonaria. O que o senhor acha? Eu posso ir? Eu já casado, meu pai falou, vá, meu filho. Lá eu tenho o compadre Antônio Machado, tenho o seu Aníbal Barbosa, tenho o seu Ivan, tenho o Reginaldo Melo, tenho o Romero. E vá, meu filho, é uma coisa muito boa para você. Assim eu fui. E fui iniciado. Passou mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, eu vi a proposta de Lodó, do meu irmão Laudelino Lodó. O Lodó era evangélico, aqueles evangélicos de Bíblia debaixo do braço. Aí eu fui nele. E antes disso aí, eu fui no Lodó, falar com ele, Lodó, eu vou entrar na maçonaria. Ele falou, Lodó, Neto, pelo amor de Deus, não entra. Você vai dar a sua alma ao capeta. Eu falei, Lodó, já assinei a documentação, o pai já disse que eu posso entrar e aí eu vou. Quando o Neto foi iniciado, ele falou para mim que ele já sabia que que o nosso irmão Edmundo Cedo estava me convidando. Eu falei, Neto, como é que você entra numa coisa daquela ali? Maçonaria é uma coisa diabólica, mas é o que o pessoal sempre plantava e planta até hoje. A parte negativa que não é verdade. Aí no dia, eu fui para casa, no dia, a gente fazia um juramento, muito difícil, o juramento não quebrava, aquele juramento nem...
Aí passei, fui lá na casa dele. Eu falei, Lodó, rapaz, eu fiquei sabendo que você deu uma proposta para a maçonaria. Ele falou, Neto, eu fiz um estudo e li nos livros, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Lá só tem gente boa, a proposta da maçonaria é totalmente diferente. E também olhando também para o exemplo do nosso irmão Rafael Vieira. Essas pessoas, Antônio Machado, naquela época, Cisaltino, e João Dias, entendeu? José Teixeira da Silva, Eudo Castro. Então essas pessoas me marcaram e me levaram a chegar até aqui. Aí foi iniciado. Aí é onde eu fiz o trote, entendeu? Eu descontei. Os trotes que eu peguei também descontei no Lodó. Deu muito pesado. Passou um tempo, estou vendo Antônio Porto dos Reis, o Antônio. Entendeu? E com a proposta, entendeu? Ele já era mais mareado, eu trabalhava na escola com o Aldacil, entendeu? Eu iniciei na loja lá no fundo da igreja. E seu Edmundo e Dom Rafael sempre falavam comigo, assim, uma coisinha lá. E eu, com medo não. Tá com medo não. Passando uns 4 anos, estou vendo a outra proposta de Galdino Porto dos Reis. Antes da iniciação, eu sempre, assim, observava meus irmãos, que sempre saía de casa de paletó, essas coisas assim, e a curiosidade batia, sabe? Mas eu não tinha nem ideia de como era a maçonaria. Para mim, é muito bom ter 3 irmãos de sangue, 3 irmãos de maçonaria. Mas te digo, tudo que acontece aqui, até hoje, eu nunca contei nada para eles. Tudo que acontece aqui, eu ainda sou daquela época, de guardar o sigilo e o segredo. Dentro desse período de maçonaria, entre os 4, certo? A convivência sempre foi boa e continua boa, melhorando, sabe? Não tem nenhuma divergência nenhuma entre os irmãos de sangue e os irmãos maçons. Mudou muita coisa, porque a gente, como a família nossa é unida, a gente tem um hábito dos mais velhos da bênção, os novos da bênção dos mais velhos. Até hoje você chama eu Padre Antônio. Eu chamo Antônio, todo mundo lá chama ele de Padre Antônio. E mudou, porque nós tivemos mais abertura. Quando nós chegava quinta-feira, a gente dizia, eu vou para a loja, eu passo na casa de vocês. E a gente tinha aquela obrigação de passar na casa de cada um e trazer. Entendeu? Era uma satisfação enorme. Entendeu? As nossas cunhadas, esposa deles, sempre, às vezes de festa, sentava todos juntos e às vezes a gente dizia, está aparecendo lá em casa, nas festas, está aparecendo lá em casa. E é muito bom, que só eu que sei quando tem 3 irmãos como irmão maçom. E graças a Deus, o Neto, a gente sempre perturba ele. Ele é muito assim, meio avexado, mas todo sábado, todo fim de semana, ele, gente, está lá na chácara, discussão nossa, faz uma kitnet aqui, faz isso. Quando a senhora você tem casa, não faz kitnet para quê? A gente chega aqui e sai para a rede. É o que? Sai para a rede, a cama é nossa. Ô, moço, graças a Deus, nós somos muito chegados. Pai não soube criar a gente. Olha, a maçonaria, ela tem uma força muito forte que talvez muitos irmãos não sintam, que são as mulheres. Olha, pelo que vocês, os maçons, sempre falavam, se não tivesse as mulheres, a maçonaria não existiria. Né? Apesar de não estar lá dentro em tudo, mas eu acho que a força dela por trás, pelo menos era o que o Marivaldo falava, que teríamos que dar força por trás para que a coisa andasse. Que só fosse, não tivesse, que não conseguiria. Assim como a loja maçônica Fraternidade Barreirense é uma família maçônica, eu acho que tem que ter também a cunhada, sabe? Por mais que existem suas normas, que existem seus detalhes, mas a família só é completa se tiver a mulher. Nós temos um papel muito importante, porque se não fosse os nossos incentivos, eu pelo menos digo por mim, eles não viriam para a loja, não fazia certos compromissos, não participava de muitas coisas na loja. As cunhadas têm
um grau muito importante na maçonaria. Até porque, se elas não permitirem, aqui não poderiam fazer parte. Porque você só vem para ser maçom se a mulher concordar. Eu acho que a importância nossa é grande, porque senão não precisava da autorização nossa para poder eles entrar. Porque para cada um entrar na loja, eles fazem uma entrevista com a gente, ele vai na casa da gente, ele procura se a gente é de acordo ou não. Porque se a esposa, se a mulher não tiver de acordo, a entrada dele não é permitida. O que acontece na realidade é que, pelo menos a Fraternidade Barreirense adota esse sistema que o candidato, ele preenchendo os pré-requisitos, ele só pode ingressar na maçonaria se ele tiver a aceitação da esposa, se a esposa concordar. Se ela não concordar, é claro que a maçonaria não aceita, porque ela vai causar um problema familiar. E se a maçonaria preza a família, então por que ele vai aceitar e vai deixar que o marido vai brigar com a esposa lá? Né? Não é bom. As cunhadas ao nosso lado, o que é que acontece? Dá-nos força, pois minha esposa, toda quinta-feira, deixa meu paletó em cima da cama. Eu pego o paletó dele, eu boto em cima da cama, pego a camisa, eu boto dentro do paletó, então eu boto do lado, para ele vestir. Então, às vezes ele chegava, não tinha nem vontade de ver, ele dizia, Olena, mas você já colocou meu paletó aqui? Eu vou, digo, vai, moça. Às vezes eu chego em casa cansado, tomo banho, aí vejo aquele paletó em cima da cama. Quando eu vejo aquele paletó em cima da cama, eu vou, às vezes não é nem para me satisfazer, para satisfazer é ela que faz isso, entendeu? Porque ela diz assim, eu fiz tanto trabalho de botar o seu paletó na cama e você não vai para a reunião. E assim, meu amigo, até hoje continua essa mesma posição que minha esposa faz toda quinta-feira. Se o maçom não contar com o apoio da esposa, ele será apenas um iniciado. Ele não vai progredir na maçonaria, com certeza, porque ela própria condena que ele venha. Então, para ele não contrariar a separação, porque por causa da maçonaria, ele prefere ficar em casa mesmo. É fundamental, sim, porque o maçom, eu acho que sozinho ele fica isolado. A família é o apoio, é a força. Foi a força que eu tive durante todas as minhas gestões de veneralato. Ajudou muito. A Cidite era muito tímida, muito tímida. Era uma pessoa que nasceu da roça, depois veio para a cidade, eu conheci, casamos. Entrei na maçonaria e ela me ajudou demais. Do dia da loja, ela dizia, Hilton, você não vai na maçonaria hoje, não? Aí eu me arrumava, ela me ajeitava todo e eu vinha para a loja. Por isso, se o maçom não tiver uma esposa que concorde com ele na maçonaria, ele inicia e não vem mais. É preciso que tenha o apoio da esposa. É necessário. Onde você vai que você encontra uma cunhada, a gente dá aquele abraço quente, aquele aconchego, assim, como se fosse da família. Eu tenho a maçonaria como a minha família. A família maçônica tem que estar ligada sempre. E através de quê? De eventos, seja iniciação, seja eventos dia de pai, dia da mãe, um evento patriótico, 7 de setembro, um evento social, um São João, um Réveillon, e a família está congregada. Tem um grupo das cunhadas, né, que a minha esposa participa, ela tem grandes amigas particulares que são nossas cunhadas, né? Tem muitas cunhadas que fizemos o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo da Igreja Católica. Fizemos amizade naqueles 3 dias que dura pela vida toda. Então é um carinho tão grande quando a gente se encontra, né? E quando a minha esposa se encontra com as cunhadas, quando eu me encontro com uma cunhada. Então tem esse carinho diferenciado do maçom para a cunhada. Então é algo assim extraordinário e realmente o trabalho também social que elas fazem, né? Um trabalho de formiguinha, diferenciado e que vai
enriquecendo a nossa loja maçônica. Eu sempre gostei dos meus cunhados. São pessoas assim que te acolhem em qualquer situação. Onde teve uma, eu gosto muito de sair, de passear. Eu falei assim, Marum, bora pro carro. Ele disse assim, não vou não. Eu peguei minha filha e fui, né? E tinha comprado um carro. Quando eu cheguei no clube, lá no country, fechei o carro, tudo. Quando chegou uma pessoa assim, olha, tem um carro ali pegando fogo. O carro queimou. A frente toda. Tinha uns maçons, e eu chorava com minha filha, e minha filha chorando, e eles assim, não, minha cunhada, fica calma, fica calma. Eles me trouxeram em casa, assim, foi assim, uma só de irmão para irmão, né? A acolhida que eu recebi. A loja maçônica é uma entidade que ajuda muito na família. Tem o sentimento de família, de uma grande família, de companheirismo, de ajuda, de prestar assim, solidariedade uns aos outros, como uma família assim mesmo. Eu acho que é isso. Quando meus filhos saíram para estudar, naquele tempo não tinha faculdade aqui em Barreiras. Eu tive filho que foi para São Paulo, tive filho que foi para Minas, e lá eles encontraram uma verdadeira família, que foi a maçonaria. Quando meus filhos foram estudar fora, daqui de Barreiras, nós tivemos um apoio muito grande. Na época, nós alugamos um apartamento e ninguém nem sabia quem era o rapaz, nem sabia, só sabia que a gente era da Bahia, não tinha conhecimento nem nada. Quando as meninas, nós ficamos sabendo que ele era maçom e ele ficou sabendo que a gente era maçom, o processo mudou totalmente. Ele disse, não, vocês são minhas sobrinhas. Se eu tinha preferência a alugar para outra pessoa, essa preferência já está cortada. Vou ceder para vocês. Eu tenho certeza que se eu chegar em qualquer lugar e dizer assim, eu sou viúva de maçom, eu vou ser bem acolhida. A família é o apoio, é a força, e a maçonaria também não deixa de ser um apoio para a família. Essa família maçônica nos mostra que nos momentos de tristeza estão ali juntos para dar apoio, dar força, nos momentos de alegria estão ali para poder estar celebrando a vida, compactando a boa nova, a felicidade, e nos momentos de filantropia estão aqui para ajudar o próximo. Então a família maçônica é tudo isso. Conviver com outras famílias, inclusive com os meninos pequenos, aprender a conviver em família com famílias diferentes. Isso foi... Eu acho assim, que isso foi importante. É a união, o companheirismo de famílias que não fosse a sua, que se tornou uma grande família. Um grupo de cunhadas unidas, meu amigo, é capaz de fazer um trabalho muito mais do que muitos maçons juntos. Porque tem a coragem e tem a parte principal. Manda no marido. A parte principal. Ela que vai dizer e faz. Ela que vai mandar a parte dela, ele fazer. Porque ele não queria fazer. Entendeu? Porque essa é o segredo. A gente aqui diz, eu vou mandar fazer, mas chega em casa, consulta com a mulher. Se ela complicou, não aconteceu. Então é por isso que eu digo, importantíssimo que a loja alimente a presença da mulher, ou crie até alguma coisa para a mulher sentir que é importante na vida maçônica. Mas, mais uma vez eu digo, o mundo está muito globalizado, ninguém tem tempo de fazer muita coisa. Então, hoje em dia, as cunhadas não têm tempo mais de fazer reunirem para fazer um jantar, de reunirem para fazer um almoço, reunirem para fazer uma atividade. Aí, assim, é muito mais fácil dizer assim, não, quanto custa? Ir lá e pagar, e mandar alguém fazer, contratar e trazer pronto. E a gente, às vezes, se esquece dessa parte de doar para o próximo, né? É muito mais fácil a gente dar o dinheiro e que alguém junta e vai lá e compra e paga do que a gente realmente fazer,
que às vezes a gente precisa fazer também, não só dar o dinheiro. É valioso as esposas, sempre de braços dados com os irmãos, e o progresso do irmão e do maçom depende muito da esposa. Eu mesmo agradeço muito a minha, porque realmente ela me incentiva em todos os momentos. A minha família já tinha um vínculo mais próximo, amizades. Então, quando eu me casei com o Eudo, eu fiz questão que ele se interessasse pela maçonaria e que viesse fazer parte dessa linda família. No dia que eu ingressei na maçonaria, ela ingressou também, ela começou a fazer parte da minha vida maçônica. Esse pingente, ele é muito importante, eu acho que para mim e para todas as cunhadas, que foi um marco de Eudo, quando o venerável dessa loja maçônica Fraternidade Barreirense fez questão de fazer esse pingente e presentear todas as cunhadas. É claro que não foi uma coisa exclusiva dele, é de toda a loja, mas foi muito reconhecido e foi uma iniciativa dele. Ele achou que nós achamos juntos que deveríamos ter um marco de família, um reconhecimento pela mulher e também um testemunho, porque de qualquer lugar que você esteja, você estando com isso aqui, você prova que é um vínculo maçônico. Então ele mandou fazer esse pingente com o símbolo maçônico para todas as cunhadas. Se as mulheres resolvessem assumir a PAI mudaria de postura. Se as mulheres resolvessem mesmo que iam ficar com a PAI, eu estou falando, nem sei se não estão, eu estou falando. Isso ia ser outra coisa que não ia acontecer para a sociedade de críticas, como a gente critica certas vezes, mas de satisfação e de orgulho da loja e do seu quadro de obreiros e também de cunhadas. Nós, mulheres, estamos mais afastadas. Antes, a gente fazia mais filantropia. Nós, mulheres, fazíamos mais filantropia, a gente fazia muita coisa em prol da comunidade. E hoje eu não vejo isso. Se elas fazem, eu não vejo. E eu estou sentindo falta disso. A importância no incentivo aos maridos maçons para participar das reuniões e principalmente dos eventos da loja, os eventos mais importantes da loja, que sempre tem pouca gente. A gente tem essa dificuldade aqui, mas também a gente tem uma facilidade com os demolês e as filhas de Jó. Os sobrinhos e as sobrinhas, eles vão devagarzinho conseguindo, se a gente consegue inseri-los na ordem demolei e nas filhas de Jó, perfeito. Realmente eles compõem a família maçônica toda completa. Ao qual eles têm o clube de mães dele, que são muito ativas. Elas são muito presentes pelo fato de serem ainda crianças e adolescentes. Então as mães estão muito presentes. Então se a gente conseguir acompanhar o trabalho que esses clubes de mães realizam, e a gente conseguir agregar que as nossas esposas, né, as nossas cunhadas, façam parte também desse clube de mães, aí a gente vai conseguir retomar as atividades filantrópicas que a gente tinha no passado. A importância do Clube das Mães nas atividades sociais do Demolei conduz ao crescimento. As ações, muitas ações, os meninos não podem conduzir sozinhos. Eles precisam, além dos tios que estão sempre apoiando, eles precisam da família, uma família engajada, né, que dê suporte. Então, em todas as ações dos meninos, podem ter certeza que o Clube das Mães sempre estará lá presente. É diferente o Demolei, que tem o apoio da família. A gente vê o crescimento, o orgulho deles, quando a família está muito próxima. E o Clube das Mães vem justamente para isso. Trazer, sim, os sobrinhos, através de filhas de Jó e Demolei, para também fazer essa parte filantrópica, e as cunhadas, pela parte da ala feminina, para que haja esse envolvimento e impulsionar de forma paralela os irmãos aqui dentro e as cunhadas lá fora, para ajudar pessoas que necessitam. Nos trabalhos sociais que a loja faz, junto com a comunidade. Eu acho que isso é o mais importante.
A importância de cunhadas e sobrinha é porque elas fazem parte aqui da loja e um todo através das filantropias, tanto dos maçons, naquela forma de ajudar, e os sobrinhos também. Quando tem evento de filantropia, elas se fazem presente, das Filhas de Jó, dos Demolês e da loja maçônica. Isso é muito importante, esse elo que tem de todas se fazerem presente. Sempre que a loja também busca esse apoio das Filhas de Jó, nós com muito prazer, a gente reúne todas as meninas, vê o que está dentro do possível para o Betel, arrecadamos, doamos. Quando a gente tem essa participação junto com a loja maçônica, nos sentimos muito mais aceitas, tanto na sociedade quanto pelos tios também, e nos sentimos orgulhosos. Sempre quando a gente tem tios perto da gente, gostamos de fazer o mais bonito possível, para deixá-los eles orgulhosos, para sentir um crescimento pessoal também, como filha de Jó, como menina, e é muito importante. Os eventos em si da maçonaria, elas participam exatamente para a maçonaria ver que aqui temos crianças, temos jovens também aqui dentro trabalhando, e como eu falei anteriormente, para quebrar esse paradigma da maçonaria, de que aqui existam coisas obscuras, e mostra que não é totalmente diferente. Porque eu, como pai e outros pais, eu tenho certeza que sabendo que os filhos estão indo para um ambiente que não é saudável, eles não deixariam. Entendeu? E a partir da hora que a gente deixa, a partir da hora que a gente traz nossos filhos, a gente entrega nossos filhos para um Betel, falando também da Ordem Demolei, entrega para a Ordem Demolei, que é outra paramaçônica voltada para jovens, que eu sou um Demolei há 30 anos. Então, assim, se a gente faz isso, é porque a gente acredita que aqui nossos filhos estão sendo bem encaminhados. É como eu falei, que as cunhadas também, todas elas, eram firmes junto. Hoje, algumas se comprometem, vêm. A contribuição, né, das cunhadas apoiarem os irmãos, a estarem assíduos, a virem, a prestarem esse serviço para a humanidade vindo para a maçonaria, a presença delas na loja, nesses espaços do dia da reunião, se a gente vigiar para terminar às 22, 22h30 e combinar com elas, elas vão se sentir prestigiadas e vão estimular para que os irmãos venham para a reunião, porque ela vai saber que a gente está construindo coisa boa. Eu acho que tudo é liderança. Não, tudo para você fazer precisa de motivação. Então, se você tem uma cunhada que lhe motiva, que lhe chama, que convida, que venha, então acontece. Agora, se ficar todo mundo só... Antigamente aqui, quando minha esposa estava no Betel, junto a outras cunhadas como Pirileda, Moema, Quitéria, Tânia, e outras cunhadas a mais, no momento me falha a memória, elas faziam refeições para os maçons. Cada um dava sua contribuição e tinha reunião com eles. Após a reunião com eles, jantava aqui. Mantinha a família maçônica mais unida. O incentivo ao maçom vinha à loja. O pensamento era esse, o incentivo ao maçom vinha à loja. Toda quinta-feira, hoje é quinta, né? Toda quinta-feira, quando nós saímos daqui, as mesas estavam compostas de salgadinhos, de refrigerantes, de sucos. E aí a gente fazia aquela festa de comida. Eu sou testemunha, meu filho foi iniciado em Feira de Santana, a reunião em relação nas terças. Quando termina a sessão, sempre tem o clube das cunhadas, 5, 6 cunhadas, elas preparam uma galinhada, a comidinha para 20, 30 irmãos, um lanche. A reunião termina às 22, por aí, 22 e pouco. E elas preparam. Quando por alguma razão não tem a galinhada ou não tem uma comidinha cozida, elas fazem questão de levar um salgadinho, um refrigerante, sabe? E outras lojas que eu visitei era assim. Mas depois, com o avançar do tempo, as coisas foram desencadeando. Eu acredito que deva retomar. Isso provoca um carinho, né? um aconchego, porque os irmãos geralmente saem da maçonaria e vai para um restaurante, vai para confraternizar em algum lugar, bater papo, não sei o quê. Mas eu vejo isso como uma coisa muito salutar, de depois da sessão, a gente, em vez de ir para a rua, ficar 10 minutos, 15 minutos ali e a cunhada está presente. E isso eu acredito que agrega muito. Eu achei muito bonito esse exemplo, vi isso também em Santo Antônio de Jesus.
há 20 anos atrás, e quiçá a gente possa provocar isso aqui na fraternidade e nas lojas aqui de Barreiras. Não sei se é eu que estou afastada, não sei se é porque mudou alguma coisa, mas eu acho que antes era mais unido. Os irmãos, uns eram mais unidos com o outro, uns tinham mais consideração com o outro. Ultimamente não, eles estão mais afastados. Eu sinto que não tem mais aquele aconchego de irmão, de cunhada, ou é que está faltando alguma coisa para fazer, para integrar. Não sei se é isso, mas eu estou sentindo isso ultimamente. Hoje, eu sinto a maçonaria individualizada pelos maçons, tá certo? Cada um pensa mais em si do que em grupo, tá certo? Nós não temos aqui aquela convivência. Eu vejo aí as próprias esposas nunca estão juntas, tá certo? As pessoas, quando chegam na mesa, tá certo? Cada um fica no seu grupinho, tá certo? De família. Não existe uma interação, tá certo? Então, hoje eu sinto muita falta disso, tá certo? E não vejo isso com bons olhos para o futuro da maçonaria. Mas o ambiente maçônico entre os irmãos era muito bom. A gente encontrava na rua de Barreiras, em qualquer lugar, se tinha um irmão parado, outro encostava, vinha um irmão passando de carro, ou vinha caminhando, parava para conversar. Então, a fraternidade era muito forte. Nós tínhamos vários irmãos que viviam a maçonaria como a maçonaria deveria realmente se comportar.